Graça e paz em nome de Jesus. Oi, Rutinha, tudo bem? Oi, pastor, tudo bem? E o pessoal, você vai dar oi pro pessoal lá? Oi, pessoal, vocês estão bem? Tudo jóia, né, Rutinha? Eu estou impressionado, Rutinha, que como os nossos amiguinhos e nós também estamos aprendendo com essas histórias, né? Verdade, pastor. A cada história bíblica eu aprendo algo especial. É verdade, eu tenho aprendido que o povo de Israel passou por muita privação, muitas dificuldades, e nós também, como igreja do Senhor e povo de Deus também, passamos por muitas dificuldades. Isso mesmo, pastor. A gente passa por doenças, perseguições, guerras, fome e tantas outras coisas ruins. Infelizmente, essas coisas fazem parte da nossa vida, né? Isso. E na lição de hoje, nós vamos ver que o exército sírio atacou Israel e eles ficaram sem comida e sem bebida. Olha, eu não sei se tem algo pior do que passar fome, passar sede. Será que tem, Rutinha? Isso é algo muito ruim, pastor, mas existe algo bem pior. Sabe o que é? O quê? É o pecado em nossas vidas. Você tem razão. E o pecado entristece o coração de Deus, porque nos afasta de Deus, e entristece o nosso coração, porque ninguém é feliz longe de Deus. Isso. Só que o mais importante de tudo é que Deus perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos. Isso é importante. E agora, o que será que vai acontecer com o povo de Israel e o profeta Eliseu? Pastor, eu estou curiosa. Será que Deus vai abençoá-los dando água e comida? Então vamos louvar a Deus, vamos orar e vamos ver então como vai ficar essa história. Combinado, pastor. Vamos orar? Vamos. Você ora, Rutinha? Oro. Obrigada, Papai do céu, por tudo que estamos aprendendo sobre a sua palavra. Que o Senhor nos dê força para que possamos confiar no Senhor e para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vede cautelosamente vai o barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Vede cautelosamente vai o barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Amém? Amém. Então vamos para essa história porque eu estou curioso. E eu também. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quem aqui se lembra um pouco sobre a nossa história do vídeo passado? Vocês lembram que o exército sírio ia atacar o povo de Israel? Mas Deus colocou uma cegueira nos olhos do exército da Síria e eles não conseguiram ver o profeta Eliseu e também não conseguiram atacar o povo de Israel? E Eliseu então levou aquele exército sírio até a cidade de Samaria, que ficava ali em Israel, cuidou deles e ofereceu um grande banquete. E depois disso, houve um tempo de paz, houve um bom tempo em que o exército da Síria não iria mais atacar a Israel. Deus agiu com muita bondade com o povo de Israel e não permitiu que o exército sírio atacasse Israel. Mas vocês pensam que o povo de Israel
continuou obedecendo a Deus depois que isso aconteceu? Não, crianças. O povo de Israel sempre fazia isso. Deus fazia algo bom por eles e eles ficavam obedientes. Mas depois de um tempo eles começaram a desobedecer a Deus, começaram a adorar falsos ídolos, a fazer as coisas erradas tudo de novo. E quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. E todo pecado, ele traz consequências ruins para as nossas vidas. E sabe o que o pecado trouxe para o povo de Israel? Trouxe muita e muita fome. Novamente, o exército da Síria rodeou ali a cidade de Samaria que ficava em Israel. Naquela época, as cidades elas tinham um formato um pouco redondo, tinham grandes muros que cercavam a cidade, um grande portão e as casas ficavam dentro ali daqueles muros. Então, as pessoas para sair ou entrar, elas tinham que passar por aquele portão. E o exército sírio rodeou, eles estavam ao redor de toda a cidade. E ninguém mais entrava e também ninguém mais conseguia sair. E por isso, a comida estava acabando, quase não tinha mais nada para comer. E o pouco de comida que tinha estava muito, muito caro e ninguém estava conseguindo comprar. Então o povo estava desesperado. As crianças, as mulheres, os homens, as pessoas idosas, todos estavam passando fome. Até mesmo o rei, lá dentro do palácio forte dele, estava começando a passar fome. Até comida no palácio estava faltando. E o rei estava furioso com Deus e furioso com Eliseu. E certo momento, uma mulher apareceu diante do rei e começou a chamar: "Ó rei, faça alguma coisa por nós, nós precisamos da sua ajuda." Mas ele estava tão revoltado que ele disse: "Se nem Deus está fazendo nada por vocês, como é que eu, sendo rei, vou poder fazer?" O rei estava sem esperança e ele estava com raiva porque nada de bom estava acontecendo. Que coisa triste, não é? Mas tudo que o povo de Israel estava passando era por causa do pecado dele. E quando você peca, coisas ruins também acontecem com você por causa do seu pecado. E o rei estava com tanta raiva de Eliseu, que ele culpava Eliseu por causa daquela fome. E ele então chamou um capataz, um servo que sempre fazia as coisas para ele, pediu: "Eu quero que você vá até a casa de Eliseu e mate Eliseu." Mas enquanto aquele homem estava se programando para ir até a casa do profeta Eliseu, Deus havia falado com o profeta Eliseu, dizendo que Eliseu precisava se proteger, porque o rei tinha pedido para que alguém fosse lá tirar a vida do profeta Eliseu. E então os líderes da cidade estavam junto com o profeta Eliseu dentro da casa dele, e eles estavam ali reforçando a porta e eles estavam protegendo o profeta Eliseu. Então finalmente aquele capataz chegou lá e bateu na porta do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu já sabia que era o capataz que estava indo lá. Mas Eliseu, é claro, não abriu a porta, porque ele sabia que aquele homem estava indo até lá para tirar a vida dele. E ele disse: "Olha, não se preocupe, avise para o rei que amanhã a fome vai acabar e os preços dos alimentos vão abaixar, vão ficar um preço acessível para que todo mundo possa comprar comida de novo." Mesmo assim, o rei estava furioso e ele não acreditava. O que o profeta Eliseu havia falado era uma profecia. Deus havia falado para o profeta Eliseu dizer isso ao rei, que a fome acabaria. Mas quando o rei ficou sabendo disso, continuou furioso e ele não estava acreditando, ele não estava crendo naquilo que Deus havia dito para o profeta Eliseu. Mas então aquele capataz foi embora e disse tudo para o rei. E naquela mesma noite, haviam 4 leprosos que ficavam ali no portão da cidade, no lado de fora. Vocês lembram que leproso era uma pessoa que tinha uma doença chamada lepra. E a lepra era uma doença muito comum naquela época. Era uma doença que deixava o corpo de alguém cheio de feridas, e aquelas feridas coçavam bastante no corpo, cheiravam muito mal, e as pessoas eram expulsas da cidade, porque a lepra era uma doença contagiosa, era uma doença que passava de uma pessoa para outra. E quando alguém estava leproso, essa pessoa, além de sofrer muito com a doença e ser expulsa da cidade,
elas passavam muita fome, porque elas não podiam trabalhar, elas não podiam ficar perto de ninguém. E aqueles leprosos também estavam sofrendo. Ai, que fome, é que fome, é que fome. Antes, quando o exército não estava aqui cercando, às vezes até uma pessoa boa vinha aqui, colocava uma comida pra gente, mas nem isso agora. Nós estamos com muita fome. Então, eles tiveram uma ideia, já sei. Por que a gente não vai lá no exército da Síria e tenta pegar a comida deles para a gente comer? Com certeza eles devem ter comida lá. E eles até pensaram, talvez a gente seja até preso, talvez eles peguem a gente fazendo isso, mas pelo menos a gente vai ter tentado comer alguma coisa. Então eles estavam se preparando para ir em direção ao acampamento sírio que estava cercando Israel. E enquanto isso, os soldados sírios estavam lá, cada um nos seus acampamentos, nas suas tendas, e eles começaram a ouvir um forte barulho, um barulho de cavalos, de carruagens, e eles pensaram, oh não, Israel está vindo nos atacar, e parece que é um grande exército, eles devem ter chamado exércitos de outros lugares para nos atacar. E eles então ficaram com muito medo e saíram correndo do acampamento. E sabe o que aconteceu? Eles deixaram ouro, deixaram prata, deixaram roupa e deixaram toda a comida naquele acampamento. E aí os leprosos foram andando e chegaram no acampamento. E eles acharam muito estranho. Ué, cadê os soldados? Nós não estamos vendo ninguém. Eu também não estou escutando nenhum barulho. O que será que aconteceu? Mas eles nem se importaram. Eles foram logo aproveitando e eles acharam comida e começaram a comer. E ficaram com a barriga até grande, ficaram cheios, satisfeitos da comida. Mas logo eles pensaram, poxa vida, não é certo o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui comendo, enchemos a nossa barriga, matamos a nossa fome, mas lá em Israel, as crianças, as mulheres, os idosos estão com fome. O povo não tem o que comer. Então vamos até lá, vamos voltar à cidade agora mesmo. E ainda era de noite. E vamos falar para as pessoas que existe comida e que o exército da Síria saiu do acampamento. Então aqueles leprosos foram até lá e falaram com o guarda que ficava no portão da cidade. E o guarda então contou tudo para o rei. Mas quando o rei ouviu isso, ele não acreditou no que os leprosos tinham dito. E ele então falou, eu vou mandar alguns espiões até o acampamento da Síria para eles verem se tudo o que esses leprosos falaram é realmente verdade. E então aqueles espiões foram até lá e eles viram que os leprosos haviam falado a verdade. Mas aqueles leprosos também deram a notícia para o povo de Israel. E o povo de Israel ouviu que não existia mais soldados ali no acampamento e que tinha muita comida para eles comerem. Então o povo creu, eles acreditaram no que aqueles leprosos haviam falado e foram até o acampamento sírio. E chegando lá, eles milagrosamente comeram, se alimentaram com toda aquela comida. E no dia seguinte, a profecia que o profeta Elias havia dito para o rei se cumpriu. O preço dos alimentos abaixou, as pessoas podiam comprar os alimentos e a comida ficou farta e todos puderam se alimentar. Que história linda, não é, crianças? Mais uma vez, Deus usou a vida do profeta Eliseu para fazer um milagre. Mas sabe por que o povo de Israel conseguiu ser ajudado por Deus? Porque eles creram, eles ouviram aquilo que Deus havia falado. Aqueles 4 leprosos também foram usados por Deus para levar boas notícias ao povo. E você também tem uma missão. Assim como aqueles 4 leprosos levaram uma boa notícia ao povo, você também precisa levar boas notícias para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Você precisa falar que Deus ama a cada uma delas. Você precisa dizer que Jesus morreu na cruz por elas. E as pessoas, elas podem ter a oportunidade de crer no grande amor de Deus. E os milagres acontecem na nossa vida quando nós acreditamos naquilo que Deus diz. Quando nós acreditamos naquilo que está na sua palavra, a Bíblia. Então, aprenda
que você e eu temos uma grande lição: levar as boas novas, levar as boas notícias às pessoas da nossa família, os nossos amigos que ainda não conhecem de Jesus. Precisamos obedecer a Deus, obedecer aquilo que Ele nos diz. E Eliseu, ele viveu o resto da vida dele cumprindo aquilo que Deus falava, obedecendo a Deus, e ele continuou ajudando muitas e muitas pessoas e o povo de Israel. Essa foi a nossa última história sobre o profeta Eliseu. Nos próximos vídeos a gente vai aprender histórias sobre novos personagens, um novo tema, então não percam o culto infantil, crianças. E é muito importante que você assista aos cultos infantis, que você aprenda com as histórias, com os cânticos que a gente canta no culto infantil. Deixe também o seu comentário, fale o que você aprendeu sobre a história, fale de algum louvor que você gostou de ouvir. Você também pode dar sugestão de alguma história que você quer ouvir, mas participe e divulgue com seus amigos e com a sua família os cultos infantis que estão sendo passados na nossa igreja. Então, um grande beijo para vocês e uma boa semana. Tchau, tchau. Ah, pastor, Oi. eu estou tão feliz. Eu também, Rutinha. E eu estou impressionado. Eu também. Deus milagrosamente resgatou o povo da fome e da morte. Deus faz milagres, hein? Faz milagres, pastor. E nós temos que falar para as pessoas sobre as coisas boas que acontecem na nossa vida. É verdade. Assim como os 4 homens da história fizeram. Rutinha, deixa eu contar algo para você. Eu fui com o Roberto lá na Cristolândia, e quando nós chegamos lá para levar alimento que nós ganhamos e fomos participar, a missionária disse assim: olha, eu orei pedindo a Deus para mandar bolacha para nós. E sabe o que nós fomos levar, Rutinha? Sim, pastor, me conta. Bolacha! Olha só, ela orou e nós estávamos com a Kombi da igreja lá na porta para entregar bolacha. É uma comprovação que Deus sempre nos abençoa, nos sustenta e supre todas as nossas necessidades, não é verdade? Que coisa linda, né, E você pastor? sabe o que é muito bom? É a gente saber que Deus usa a nossa vida como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que a gente tem sempre que estar com o coração aberto em poder abençoar, ter um coração generoso em poder ajudar as pessoas, porque Deus sempre nos abençoa quando nós estamos dispostos a ser instrumento de bênção para outras pessoas. É verdade, pastor. Olha que Coisa legal, linda. né? E Muito foi legal. assim na vida de Eliseu e na vida do povo de Israel, não é verdade? Sim, isso mesmo. É isso aí. Eu estou muito feliz com essa história de hoje, viu, Eu Rutinha? também, pastor. Que Deus esteja nos abençoando e Deus esteja fazendo com que cada um de nós possamos ser fiéis a Deus, como o profeta Eliseu foi. Com certeza. Não é verdade? Muito bom. Nós vamos orar então, encerrando esse momento aqui e pedir a Deus que nos abençoe para o nosso próximo encontro. Ótimo, pastor. Então, ora mais uma vez, Rutinha, e Tá agradece por essa história tão abençoada. Combinado. Como é bom, Senhor, ouvir as histórias bíblicas e aprender sobre elas. É verdade. Como foi precioso ver o quanto o Senhor cuidou do profeta Elias e do profeta Eliseu. Muito obrigado porque o Senhor nos protege, porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor faz milagres e ouve as nossas orações. Amém. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, então é o seguinte, como Deus é bom, e nós vamos cantar uma música, então, o Roberto estava lembrando para mim que eu estava quase esquecendo já, que nós temos que cantar uma música, Ah, é verdade. agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele tem dado a nós. Sim. Né? Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.
Amém. Amém. E amiguinhos, não se esqueça de compartilhar, de dar um like e se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, Rutinha. Tchau, pastor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, crianças.